que mudou em tão pouco tempo, em 5 jogos, da saída do Zubeldia à chegada do Crespo? O São Paulo deu um salto na tabela. Se falava em preocupação de rebaixamento, o São Paulo deu um salto na tabela. Eu começo com o Miller e eu quero saber de vocês aí sobre jogo e também sobre essa mudança na troca de treinadores. Miller. Sempre quando um treinador vem, muda o treinador, dá um novo ânimo pro grupo, né? Principalmente aqueles jogadores que não vêm jogando, né? O Crespo, bem verdade que ele está jogando com um time limitado, né? Não tem lateral direito, para ter uma ideia. Então acho que, mesmo diante dessa falta de lateral direito, o time tem suprido, né, as suas necessidades com vitórias, com boas apresentações. O São Paulo jogou bem lá em Caxias, jogou bem hoje, né? Hoje o time do Fluminense estava morto. O São Paulo controlou o jogo do começo ao fim. Então, claro que no 2-1 o Fluminense deu uma apertada, mas nada de que trouxesse perigo para o gol do Rafael. Acho que o São Paulo mais uma vez convenceu com uma boa apresentação, uma grande vitória. Independente do adversário, acho que esses pontos, essas vitórias em casa principalmente, faz muita diferença lá na frente. Capri, dá para explicar essa mudança assim tão drástica? Para mim ela parece drástica no primeiro momento. Tem esse aspecto que o Miller coloca, e que a gente sabe na troca de treinador, uma motivação, alguém buscando espaço, mas é um São Paulo diferente. Mas acho que tem um nome nesse São Paulo que está fazendo a diferença, que é o Luciano. O Luciano é um cara que precisa de confiança para jogar bola. Eu gosto muito do Luciano, acho que ele é um jogador muito útil, ele é um jogador de qualidade. E o Luciano com confiança, ele rende para o São Paulo. E o Luciano, com a chegada do Crespo, voltou a ter confiança e voltou a ajudar a conduzir o time até essa coisa proativa que você citou. São Paulo era um time que não fazia gols, era um time que tinha dificuldade de ataque. Hoje, a gente vê o São Paulo mais próximo do gol, um time que arrisca mais, que chuta mais. E isso passa muito pelo Luciano. E para mim, uma outra coisa importante que aconteceu, foi ruim para o Oscar, mas bom para o São Paulo. Quando o Oscar sai machucado no jogo contra o Corinthians e o Alisson entra no time, o Alisson é um jogador que dá mais sustentação para o meio de campo. Mais dinâmico. É mais dinâmico, faz o Luciano jogar mais bola também. Então a lesão do Oscar foi boa para o São Paulo e a entrada do Alisson também. Então, eu vejo que essa confiança que o time tem hoje passa por essa mudança do Alisson, a entrada no lugar do Oscar e principalmente o Luciano ser o motor desse time. Eu na realidade, pensei que você ia falar que o nome que daria era o treinador, o Crespo. Até porque quando o Zubeldia saiu, eu falei, o Zubeldia não vai conseguir tirar mais nada desses jogadores. Quando o Zubeldia estava, o último jogo dele, Pablo Maia jogou mal, Alisson jogou mal. Eu falei, como que ele vai tirar desses jogadores ainda? Aí ele mudou na hora certa. Mudou na hora certa, no tempo certo, deu tempo para o Crespo fazer um treinamento, conhecer os jogadores. E foi o Crespo que deu a motivação para o Luciano. Porque se fosse Paulo, desculpa, mais que motivação, semana passada você estava com o Bayern lá no Rio de Janeiro, a gente trouxe a sonora do Crespo, ainda contra o Bragantino, o Miller vai se lembrar, perguntado sobre o Luciano, o Crespo, ainda logo no início contra o Bragantino, falou, o Luciano tem que jogar mais à frente. O Luciano não é jogador de meio, na visão dele. Ele empurra, depois do Bragantino, o que acontece? O Crespo empurra o Luciano à frente, 2-0 em cima do Corinthians, 2 gols de quem? De Luciano. E o próprio Luciano menciona que ele é um jogador de frente, que ele não é um Ele meia. falou abertamente isso na coletiva. Mesmo, se coloca... Ele ainda falou, se o técnico pede para fazer outra coisa, eu sou obrigado a fazer. Mas todo mundo sabe como é que eu gosto de jogar. A e fala importância do treinador, Capiotti, nesse momento. Sim. Se o treinador não tirar algo do atleta, olha o Wendel. Até outro dia ninguém queria o Wendel. Esses últimos 2 jogos do Wendel aí foi jogos e criou moral. Já entra hoje agitando, corrigindo os companheiros. É um jogador de 30 e poucos anos. Bobadilha também cresceu. Bobadilha jogando O Marco Antônio, né? O Marcos Antônio foi um dos melhores. O Marcos Antônio, para mim, é o novo Mineiro. Foi um dos melhores hoje. Lembra muito o Mineiro no estilo dele de jogo, né? Muito bom. E ele dá passes, ele cruza. Hoje o gol do Ferreirinha de cabeça foi cruzamento dele. Quer dizer, é um jogador. Eu acho que a organização do meio campo é o grande segredo do Crespo. Eu acho que legal, ele mexeu no Luciano, mas a organização do meio campo, para mim, Garrafa, foi o ponto principal. Não sei o que o Miller acha, mas como a gente conversa, o meio campo
firme, forte, bem postado, é outra coisa, é o cérebro do time, né? É o cérebro do jogo. É dali que vai sair os melhores lances ou os piores. E esse meio-campo que ele forma com o Bobadilha, o Marcos Antônio e Alisson, é um meio-campo quase perfeito. E você tem ainda o Lucas para entrar nesse time. Dá uma possibilidade de aumento de potencial. Agora, hoje o Renato reclamou sobre calendário, Abel reclamou de calendário, Dorival reclamou de calendário. O Renato, inclusive, não veio com a força máxima, deixou alguns jogadores no banco, porque não dá para jogar quarta, domingo, né? E mas o Crespo veio com o que tinha de melhor. E aí, se você não tem tempo para treinar, eu acho que o papel do treinador é importante você enxergar mesmo sem treinamento, já que é a realidade. Ele olhou e falou, esse cara não é para jogar aqui. Filho, você é para jogar aqui. E isso faz parte do treinador. Meu time com 3 zagueiros. Três Ele zagueiros. estabeleceu 3 zagueiros no São Paulo e acabou. Meteu lá o... O jogador até virou o pescoço. Mas assim. ele meteu lá o Fergarese, o Você gosta de Arboleda, 3 zagueiros, né, jogador? Não, mas veja bem, como o Chico falou, ele reforçou o meio-campo com a saída do Oscar e a má atuação, a má fase do Pablo Maia depois da contusão, ele não voltou bem, né? O que o Crespo fez? Ele deu moral pro Marco Antônio, deu moral pro Bobadilha e deu moral pro Alisson. Então esses 3 jogadores, eles são mais dinâmicos, né? Acho que o jogo deles é mais acelerado do que o Oscar. O Oscar cadencia o jogo, aí mata o time. Então quando o meio-campo reforçado, refresca para a defesa. Os jogadores recebem a bola aqui mascada, mesclada, né? Eu acho que o meio-campo do São Paulo hoje, né, é esse meio-campo que o Crespo estabeleceu. Ele viu que o Pablo Maia estava meia boca, ele viu que o Oscar só toca a bola para trás. Ele falou que isso, se eu colocar o Marco Antônio aqui, dar moral para ele vai crescer. Com o Zubeldia, o Marco Antônio não jogava. Bobadilha tampouco. Quer dizer, então acho que este é o mérito do treinador, de dar moral para certos jogadores que não vinham jogando, e esses jogadores estão correspondendo. Isso, quem ganha é o time. E outra coisa, né? Você joga com... Todo mundo poderia esperar o Luciano e o André jogando. E o André Silva jogando. Não, ele coloca o Ferreirinha, que é um jogador de mais velocidade. E tira a referência. Entendeu? Então tira esse jogador que é mais lento, que faz pivô, um time e mais coloca um jogador de velocidade e dá sustentabilidade. Mas é um confronto, né? Por isso que o Crespo é inteligente. Um jogador, um goleador, que eu vou confrontar. O lateral do Fluminense, ele só joga com a bola no pé. Sim. Eu coloco o Ferreirinha ali, que no mano a mano é bom, por isso que o Ferreirinha... O Fluminense teve dificuldade, porque o Ferreirinha no mano a mano, ele sempre sobressaiu sobre o lateral direito do Fluminense. E queria ressaltar um outro jogador aqui do São Paulo também, viu, Garrafa? O Arboleda. Esse rapaz é impressionante. E golaço que ele fez, hein? Ele não é craque, mas ele é um cara extremamente regular e eficiente. É isso que os times precisam, né? De um cara como o Arboleda. Confiável. Dificilmente você vê o Arboleda fazer uma bobagem. Ele vai completar 10 anos de São Paulo. É impressionante a qualidade dele, a regularidade e a tranquilidade que ele dá para a defesa do São Paulo. E não só a defesa, hoje foi na rede. Coloca aí, Chile, por gentileza, o primeiro gol. Se o Luciano não foi na rede hoje, ele teve participação ativa. Inclusive, os gols, já no meio de semana e hoje, o São Paulo tem feito gols com bola trabalhada. Olha só o gol, como é que sai. Eu quero avaliação aí, Miller. Fala pra gente desse lance aí. O Arboleda aparecendo, soberano lá. Foi a retomada de uma bola, né? O Arboleda já estava lá por conta do escanteio. E aí o Luciano dá a cavadinha, né, perfeita na cabeça do Arboleda. É o pé bom dele, né? Deu uma de Arboleda chulapa. Exatamente, ali ele é fatal. Subiu, hein? Exatamente. Subiu muito, hein? Ele é alto, sobe bem de cabeça. Né? O lateral do Fluminense é 1,5 m. Subiu lá Cristiano Ronaldo. O fato de ter 3 zagueiros dá liberdade para o Arboleda aparecer na frente. Não era um lance de bola parada. É um lance que o time está indo ao ataque. Não, e outra coisa, né, Garrafa? Ele dá a cavadinha, cara. Tinha um treinador, e o Miller teve também, o Cilinho, ele falava assim: quantas cabeças tem em cima e quantas pernas tem embaixo? E o que é mais fácil? Né? Então é mais fácil por cima. Então ele dá a cavadinha, o Arboleda chega inteiro na bola. Então ele dá uma cabeçada e dá um tiro, olha lá.
Olha como ele chega inteiro na bola. E Ele o tá, Guga... ele tá parado, né? Ele nem precisa subir, até o Guga porque também, esse jogador a comparação entre o Guga e o Arboleda de cabeça é desproporcional. É uma né? criança e uma... Agora, vocês falaram de confiança e aí tem um pênalti a favor do São Paulo. O Luciano com confiança pega a bola e não faz. Antes da batida do Luciano, vamos mostrar aqui o lance do pênalti. Por que foi pênalti para o São Paulo? Vamos ver. O lance do Martinez, né? Isso. Martinelli. Martinelli, quer dizer, desculpe. A bola bate no Freitz e aí depois desvia nele e vai para o braço do Martinelli. Aí não tem o que dizer, né? Que se tivesse tocado no próprio jogador, se Não, vai mas no jogador e vai para o braço... Mesmo assim, tem situações que não, que ainda assim é pênalti. É? E essa é uma situação, porque ele não está com o braço em posição natural, ele está acima, quase que com o braço levantado. Você Mas pode ele ver. vai fazer um movimento com a perna. Mas tá na regra, Paulo. Não tem jeito. Infelizmente a regra é assim hoje. Se o cara tá com o braço mais para cima, Deixa ele o não lance tá no pra movimento gente, natural, por ele tá com o braço alto. Acima da cabeça. Né? Exatamente. Não, mas ali não tinha jeito de não marcar o pênalti. Não, né, não jogador? tinha, não tinha. o braço tá fora É. de posição, não tem Exatamente, nenhuma exatamente. dúvida, E né? outra, a bola ia na direção do gol. Agora põe a batida do Luciano. Só uma coisa, hein? O Martinelli tá numa fase boa, né? Contra o Palmeiras, ele entregou pro Vitor Roque e o Palmeiras ganhou o jogo nessa jogada. E hoje ele poderia ter se afundado se o Luciano faz o pênalti. Né? No O Flamengo ele foi mal também. demais, foi mal Põe a demais. batida do Luciano pra gente ver tecnicamente a visão dos ex-jogadores, como é que foi a batida de pênalti do Luciano. Aí é excesso de confiança, gente? O que aconteceu Não, aí? ele bateu mal. O Fabinho esperou ele bater. O Fabinho não saiu antes. Né? Pode ver lá. Ó. E dá telegrafado, né? A exatamente. posição do corpo do Luciano já dava pra ver que ele ia bater. Ele Fabinho- cantou o lado. ele cantou. o lado. Não, mas tudo bem, se ele canta o lado, mas ele tira meia altura, aí fica difícil, Fica difícil, pro goleiro. Agora, Ele o bateu que eu mal. gostei nele é que ele já vai direto pra bola, não vai esse negócio, vai pro ladinho, vai pro outro, vai pro outro. Pula, né? Dança. Cambalhota. Então, pô, ele Pode ver que virou o ângulo. pode ver que ele bate forte. Chapada forte. Ele chega forte. Só que o Fabinho chega bem Foi na bola. bem. O Fabinho Não foi dá pra muito bem tirar no o lance. mérito do Fábio, no Exatamente. lance espetacular, né? Aliás, Isso o aí. Fábio é um caso à parte, né? O Fabinho foi Nunca bem. convocado para uma seleção brasileira. Pô, Dá mas pra ele é um entender isso? fenômeno. Ele falhou no meio de semana contra o falhou Palmeiras, feio mas, contra o Palmeiras. mas ele tem muito crédito. É impressionante, aos 43 anos, fazer o que ele faz. Eu acho um goleiro histórico. Ele é um espanto, ele é um fenômeno, realmente. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: será que esse pênalti perdido do Luciano vai afetar a boa fase dele atualmente? Não, nada. Não. Acho que não. Nada, Porque ele nada. vem de grandes jogos. É um Ele lance pegou o isolado, Corinthians, ele pegou. O senhor está querendo o criar uma Juventude crise no e o São Paulo? Fluminense. O programa está seguindo com pênalti é naturalidade. sempre complicado. O programa está com Não, naturalidade. mas O São não, Paulo, não, Pênalti é isolado. complicado. o São É Paulo complicado. inclusive, passou o seu Corinthians. É complicado. Não, o São Paulo passou o seu Corinthians e não vou admitir aqui, né? Perante aos nossos convidados, o senhor queira criar uma crise no São Paulo. A gente vai Eu entrar. não quero criar crise, eu só fiz vai uma destabilizar pergunta. o quê? Só fiz uma pergunta: será que ele vai se destabilizar? Destabilizado Será está que ele vai você, se que São afetar Paulo já passou o por Corinthians. isso? Você que Quer está dizer, desestabilizado aí. Não tem nada de São Paulo passar o Corinthians, eu perguntando do Luciano. É outra coisa. Eu acho que tá com saudade do Luciano quando ele jogou no Corinthians. Você queria ele de volta. Eu acho que é isso. Ele que jogou no Corinthians Aí, ó. jogava bem também. Se apertar fazia um os gols pouquinho, dele. Chico, se apertar um pouquinho, o Chico confessa. Agora, teve um golaço